Olá galerinha do channel, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui em uma segunda-feira para trazer mais um caso criminal para vocês. Hoje eu decidi trazer para vocês na segunda-feira porque hoje mesmo, às 13h30 da tarde, houve uma decisão muito importante no que diz respeito ao julgamento do caso que eu vou trazer. O caso que eu estou me referindo é da TikToker de apenas 14 anos de idade que assassinou brutalmente a sua irmã, que sofria com paralisia cerebral. Se você quiser saber de todos os detalhes do que aconteceu, do que está acontecendo agora também, fique aqui comigo até o final que eu vou contar tudo pra vocês. Mas antes de começar a falar, eu quero pedir a você, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações, tem vídeo novo todo domingo e quarta-feira. Aqui eu trago casos criminais, síndromes e transtornos e agora um livro da área. Se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é o lugar certo. Deixa o like e me segue lá pelo Instagram também, @emmente.psique. Mark e Mary Miller se casaram em setembro de 1997. O casal tiveram duas filhas. A primeira filha se chamava Ellen e ela nasceu em 2002. A segunda filha se chama Claire e ela nasceu em 2007. Em 2005, eles compraram uma casa que é a mesma casa que eles moravam, inclusive, na época do crime. E eles colocaram o nome da casa no nome da Ellen, da filha mais velha. Isso era algo comum de se fazer também quando tinha-se crianças com necessidades especiais, pois isso garantia uma série de benefícios e também um cuidado com o futuro dos filhos. Ellen sofria de paralisia cerebral, que é caracterizada por alterações neurológicas permanentes e afeta o desenvolvimento motor, cognitivo, envolve também o movimento da postura e do corpo. Paralisia cerebral ocorre devido a alguma lesão cerebral e muitas vezes antes do nascimento, durante a vida intrauterina ou até no próprio nascimento também. Os membros eles ficam rígidos ou flexíveis e os reflexos eles são exagerados e os movimentos eles são involuntários. A família morava na Pensilvânia e tanto a Claire como a Ellen elas frequentavam a mesma escola e era Lancaster Country Day School. Essa escola era uma escola renomada e ela era conhecida também pelas mensalidades serem muito altas, então a família eles tinham boas condições financeiras. A Claire era uma aluna A, ou seja, ela participava ativamente e ela tinha notas excelentes. Ela era co-presidente da sua turma, tanto na 8ª como na 9ª série, que foi a época em que o crime ocorreu, ela estava na 9ª série. Ela se esforçava muito na escola e inclusive até os pais comentavam que ela ficava chateada quando os pais chamavam ela para jantar e ela ainda não tinha terminado as atividades escolares. E se um projeto, por exemplo, fosse para ser entregue daqui a um mês, ela fazia o máximo possível para terminar o mais breve. O pai dela disse que ela não herdou essa característica dele, já que ele era um procrastinador. Mary, a mãe de Claire, também testemunhou que a Claire ganhou uma bolsa de estudos em 2020 por melhor exemplificar honestidade, respeito e responsabilidade. Os pais contam que uma vez eles estavam dirigindo um grupo de crianças para a escola, a Claire estava junto e teve um aluno que estava triste por ter tirado uma nota baixa, ele tinha tirado um D, mas a Claire falou para ele que ele não precisava ficar triste e ela tirou um C, mas na verdade ela tinha tirado nota A. Inclusive a promotoria usou de todo esse exemplo dela, de integridade, de honestidade, de um bom exemplo de uma ótima aluna, de uma ótima filha, tudo para manipular a sociedade, então ela fez o possível para ser a mais perfeita possível. Ao que tudo indica, o que as pessoas relatam é que aparentava que a Claire amava muito a Ellen. Embora a Ellen não conseguisse falar, ela conseguia movimentar a cabeça para responder que sim ou que não, e as irmãs, elas possuíam uma boa comunicação. Mark Miller disse inclusive que a sua filha mais velha tinha um bom senso de humor. A Claire inclusive ajudava a Ellen nas tarefas domésticas, como alimentar, como trocar. Ela sempre participava dos cuidados com a irmã. A Claire também não tinha vergonha da sua irmã, inclusive ela fazia questão de fazer com que ela participasse da sua roda de amigos, e Claire também expressava o desejo de levar a sua irmã para morar com ela quando ela fosse para a faculdade. A família conta que toda noite eles levavam a Ellen para a cama e faziam uma oração. Nessa oração eles agradeciam pelos pássaros que cantavam, davam um beijo na Ellen e falavam até amanhã. E ao que tudo indica, Claire ela tinha uma vida de adolescente normal depois da escola, depois de todas essas coisas que eu falei que ela era tão ativa na escola. Quando ela estava em casa, ela costumava também passar o
tempo na rede TikTok. Ela postava vídeos diariamente e a maioria desses vídeos eram inofensivos. Ela postava muito dublagem de músicas, de filmes, de animes que ela gostava. Ela também postava danças. Em outros vídeos também ela mostrava o seu pai sendo careta e jovial. Inclusive tinha diversos vídeos que tinha a Ellen no fundo sorrindo, dando risada das coisas que o pai delas fazia. Também há alguns relatos, porque inclusive é uma coisa que eu já vou adiantar falando aqui, a conta dela foi suspensa depois que o crime ocorreu. Ela ganhou cerca de 11 mil seguidores quando souberam que aquele era o perfil dela, e ela foi suspensa da plataforma por violar as diretrizes da comunidade, por participar de ato violento ou então influenciar a violência. Então ela foi expulsa. Então não se sabe ao certo se esses outros relatos de vídeos é verdade que estavam no perfil dela. Você sabe, pode surgir muitas teorias, as pessoas gostam de alarmar, mas a princípio tinha outros vídeos que não eram assim conteúdos muito bacanas. Ela postou um vídeo, dizem que pouco tempo depois ou antes de matar a irmã, tem diversas fontes que dão esses lados, e com uma luva ensanguentada e um urso de pelúcia de girafa ensanguentado também. Ela postava também vídeos de um jogo que é chamado de Danganronpa, que é uma franquia de videogame japonesa. Basicamente a série envolve um grupo de estudantes do ensino médio que são forçados a se matar por um urso chamado Monokuma. Mas enfim, agora vamos direto ao caso para entender tudo o que ocorreu naquele dia. Parecia ser apenas mais uma noite de domingo normal, a família se despediu e cada um foi para os seus quartos para dormir, mas algo terrível infelizmente naquela noite aconteceu. Não se sabe muito bem se ela premeditou esse crime, ainda está ocorrendo o julgamento desse caso, mas ao que tudo indica, ela entrou no quarto da sua irmã, era por volta da 1h da madrugada, e ela estava carregando uma faca de cozinha. Quando ela chegou no quarto, ela desferiu diversos golpes de faca contra a sua irmã. A Claire inclusive feriu o pescoço de Ellen várias vezes até ela colocar um travesseiro em cima da cabeça dela, e depois ela mesma ligou para a polícia. Ela ligou por volta da 1h08, ela estava histérica e ela dizia que havia esfaqueado a irmã dela. A polícia foi até o local e quando eles chegaram, mal puderam acreditar na cena que estavam vendo. A princípio eles não queriam acreditar que Claire, um adolescente de 14 anos, havia feito aquele crime, mas as suas roupas estavam cobertas de sangue. Ela também estava tentando limpar o sangue das suas mãos na neve. Ela repetiu novamente que ela havia esfaqueado a irmã dela, então os policiais foram até o quarto, tiraram o travesseiro que estava em cima do rosto de Ellen e puderam ver a faca saindo do pescoço. Nisso eles tentaram reanimar a Ellen e logo depois também chegou os paramédicos, tentaram reanimar, fizeram todo o possível, mas infelizmente por volta das 4h da manhã e 13 minutos a Ellen foi declarada morta. Logo depois de tudo isso ter acontecido, uma testemunha anônima, ela ligou para a polícia e falou. Pouco tempo antes havia falado com a Claire pelo telefone e ela declarou pensamentos suicidas e homicidas. Claire até agora ela aguarda julgamento, a defesa recorreu para que ela fosse julgada como uma juvenil, porque no estado da Pensilvânia, homicídio não é considerado ato delinquente, infrator, mas mesmo que sejam adolescentes fazendo isso, eles serão condenados como adulto, mas têm o direito de recorrer a serem julgados como no juvenil. E hoje, por volta das 13h30 da tarde, saiu a notícia, mas primeiramente, antes de falar disso para vocês, se ela vai ser julgada como adulta ou não, eu vou contar o relato da defesa e da acusação até o momento. Então agora vamos falar da defesa. Os pais até o momento estão do lado da Claire. Eles falaram que por volta da 6ª série, a Claire, ela sofria com um aluno na escola que era um amigo dela, e esse aluno ele era muito controlador e ela passou como se fosse um relacionamento ali abusivo de amizade, mas isso durou até o ponto em que esse amigo dela saiu da escola onde ela estudava. Nisso também, por volta dos 13 anos de idade, ela começou a ter crises em relação à sua identidade de gênero. Ela falava para o seu pai que ela sentia que ela era um menino. Nesse período também ela começou a se automutilar. A mãe de Claire conversou com pediatras, também conversou com conselheiros da escola, e a promotoria disse que os conselheiros da escola, eles disseram que a Claire estava se saindo melhor do que os outros alunos. A princípio eles disseram que se automutilar era algo que outras garotas estavam fazendo, então a família não precisava se preocupar muito.
E outra coisa que a defesa usou também foi algo que está ocorrendo no momento, que nós precisamos ficar em isolamento por 2 anos, e isso pode ter prejudicado também a vida mental de Claire. A defesa disse que Claire estava tendo alucinações auditivas e visuais, mas nenhum dos pais puderam perceber que isso era algo tão grave até o dia em que o crime ocorreu. O pai conta que uma vez pensou que a sua filha estava falando no telefone, mas quando ele chegou no quarto, ela não estava falando com ninguém. Quando ele questionou, ela disse que não estava fazendo nada. Outra vez, ela estava na cozinha conversando também. O pai perguntou o que ela estava fazendo. Ela disse que ela estava falando no telefone, mas na verdade ela não estava com o telefone estava no gancho. O psiquiatra de defesa que avaliou Claire falou que havia um menino e uma menina dentro dela, e essas duas identidades eles eram separados por pensamentos, eles não concordavam entre si. A menina, a princípio, não era uma voz boa dentro dela, dizia para ela se cortar, para ela beber o próprio sangue e, enfim, fazer coisas horríveis. A voz masculina, por outro lado, era uma voz gentil, e essas duas vozes ficavam discutindo dentro dela, argumentando. Então, naquele dia em que o crime ocorreu, a defesa conta que o que houve, na verdade, é que essas duas vozes começaram a discutir dentro dela, e a voz feminina começou a falar coisas terríveis para ela. E nisso, Claire foi pegar a faca da cozinha, a princípio para desferir golpes contra si mesma, mas em um dado momento ela começou a lutar contra essa voz feminina maligna dentro dela. Então, quando ela esfaqueou a sua irmã, ela pensou que na verdade estava esfaqueando esse ser maligno, essa voz dentro dela. Então, basicamente, Claire estava em psicose durante o ato de assassinato. Ela foi diagnosticada como tendo transtorno depressivo maior, ansiedade e psicose ativa no momento do assassinato, e que essas doenças foram causadas pelo grande trauma que ela estava sofrendo, que era gênero, a disforia, o bullying, a tentativa de suicídio de um amigo que houve também, teve um amigo dela que tentou se suicidar, e o isolamento provocado pela pandemia. O lado da defesa diz também que o assassinato ele não foi premeditado, porque a Claire fez a sua mochila para ir para a escola no outro dia normalmente. Agora vamos para o lado da acusação. O lado da acusação disse que a Claire tinha uma vida perfeita, tinha boas condições financeiras, tinha pais amorosos e que ela teve todos os recursos para procurar ajuda, mas ela nunca foi de fato querer ser ajudada. A acusação disse inclusive que ela era uma criança privilegiada, ela tinha tudo, mas ela tinha obsessão por assassinato. Outras informações surgiram durante o julgamento, que foi que a Claire mandou uma mensagem para os seus amigos logo após ela ter cometido o assassinato, dizendo: "Desculpe pessoal, eu matei a minha irmã". Os promotores disseram também que ela esperou cerca de 6 minutos após o assassinato para ligar para a polícia naquele dia. A autópsia revelou que ela foi esfaqueada 7 vezes. Foram 2 no peito, 2 no rosto, 1 no queixo, 2 no pescoço, e depois uma faca foi deixada cravada nela no pescoço. E esse tipo de ferimento indicava que foram ferimentos intencionais. A acusação disse que ela esfaqueou exatamente onde ela queria. Houve também diversas mensagens de Claire com uma amiga dizendo como ela gostaria de cometer um assassinato e também pensamentos de mutilação. Isso lança um pouco de dúvidas que Claire estava passando por um episódio psicótico, porque ela já dava indícios disso antes também. E ao que tudo indica, a Claire ela estava planejando realmente cometer algum assassinato algum dia, e a sua irmã seria um alvo fácil, já que infelizmente ela sofria de paralisia cerebral e ela não poderia revidar, ela não poderia lutar. Ela jamais tentaria esfaquear o seu pai, porque ele iria revidar de alguma forma e aquilo poderia não dar muito certo. Então ela procurou a vítima certa entre aspas, meu Deus, isso não é certo. Teve também outras várias mensagens de texto que ela mandou para outro amigo dizendo como ela queria prejudicar alguém. A Claire também confessou para os seus amigos que ela jamais aceitaria ser tratada por um adulto que não conhecia, por profissionais da área da saúde, e que também ela sentia vontade de matar pessoas. O Dr. John O'Brien, que avaliou a Claire, ele disse que os seus relatos foram tão inconsistentes que ele não conseguiu dar um diagnóstico preciso dela. Então isso tudo a acusação levantou. Será que ela não estava tentando manipular essa questão de problema mental para se ver livre das acusações mais graves? Há também uma série de mensagens de texto e uma foto, ao que tudo indica, de uma lágrima dela, onde ela fazia um monólogo declarando por ela ter matado uma pessoa, e ao final desse monólogo ela diz: "Droga, eu seria um bom ator". Claire também fez declarações assustadoras aos policiais. Ela disse que ela era o Michael Myers da sua irmã. No filme, ele mata a sua irmã mais velha. Além disso, depois de receber um café da manhã, que era um fast food, ela disse que simplesmente se soubesse que iria ganhar McDonald's, ela teria matado outra pessoa antes. Se ela for julgada como adulta, ela pode pegar cerca de 25
25 anos a perpétua. Isso se for condenada como assassinato de primeiro grau. Para menores de 15 anos, tem uma sentença mínima obrigatória de 25 anos na prisão na Pensilvânia. Mas se ela for condenada por assassinato em terceiro grau ou crime menor, ela poderá receber menos tempo de prisão. Nisso, ela ficaria em um centro de reabilitação juvenil e ficaria monitorada até os 21 anos de idade. Atualmente, Claire possui 16 anos. Os pais dela, como eu falei para vocês, eles estão do lado dela, acredita que ele estava passando por esses problemas mentais, e eles disseram o seguinte: nós amamos as duas. Eu sei que Claire não queria fazer isso, perdemos a Ellen e não queremos perder a Claire também. Não queremos que ela seja punida, não receba ajuda e fique detida por um longo período por algo que estava fora do seu controle. Não podemos perdê-la também. Como eu falei para vocês também, se ela será julgada como adulta ou não, e a resposta é sim, ela vai ser julgada como adulta. O juiz David Oakman disse que o sistema juvenil não dá tempo suficiente para que ela seja reabilitada mentalmente. Então, no momento, aguardamos o julgamento para saber o que ocorrerá após isso. Qualquer novidade que eu for tendo sobre esse caso, se surgirem novas informações para trazer um vídeo novo, eu posso trazer aqui também. Ou qualquer coisa, só com o final do julgamento eu faço um post na comunidade para vocês acompanharem. E uma coisa muito importante também a se mencionar é que tem algumas teorias. Tem esse lado da defesa, que é devido a alucinações, mas as pessoas também começaram a criar teorias. A primeira teoria é que ela matou a irmã dela por ciúmes. Inclusive, gente, isso acontece muito com crianças e tem irmãos que têm algum tipo de deficiência. Claramente, pessoa com deficiência vai demandar uma atenção maior dos pais. Inclusive, tem até estudos de crianças que têm irmão com deficiência que falam que desejam ter também para ter mais atenção dos seus pais. Então, tem essa suspeita, na verdade, que ela matou a irmã por ciúme para ter mais atenção dos seus pais. Tem a suspeita de que também ela estava cansada de cuidar da irmã, ela não queria mais, então foi por isso que ela fez o que fez. Tem o lado da acusação também, que ela fez isso simplesmente porque ela quis, porque ela tinha obsessão por assassinato, e que a sua irmã, infelizmente, foi um alvo fácil e ela tinha apenas desejo por matar alguém. Então foi isso que ela fez. É isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. O que vocês acham desse caso, de toda essa história que é tão assustadora de uma adolescente de 14 anos que fez algo inimaginável. Deixa aqui qual teoria que você acredita ser verdade. Deixa aqui também se você tem alguma ideia para um próximo vídeo. Eu posso trazer aqui sim para vocês. Te agradeço por ter assistido até o final. Valeu, valeu. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.